Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, Irano. Eis o primeiro vídeo com a bendita webcam, né? Dá para ver que a imagem está um pouquinho melhor, né? E... O que eu ia falar? Ah, tá. Mas o áudio tá aquelas coisas, né? Ainda. Porque eu comprei uma webcam e não um microfone, né? Aí o microfone ele é embutido na webcam, né? E eu também não configurei o OBS. Tomei um pau aqui para aprender a gravar no OBS, para aprender a fazer live no OBS. Mas também já aprendi os truquezinhos, tipo isso aqui, ó. Ui, posso botar imagem para vocês enquanto eu falo, né? Estilo, como é que fala? Estilo resenhado aí. Sou um copiador nato. Pois bem. Cá estamos aqui mais um vídeo, né? E no próximo vídeo eu acho que eu já vou ter resolvido essa questão do áudio aí, né? O do áudio ficou um pouquinho mais claro, porque o áudio ele tá meio estranho, né? Tipo, como se fosse aquelas lives de fundo de quintal. Bem. Como é? Bem Outspeak, tá ligado? Do Olavo, tem uns vídeos antigaços, de 2012, 2013, por aí, 2014, que ele tá falando, parece que ele tá falando lá do outro cômodo da sala, tá ligado? Porque o movimento comunista, ele na verdade não tem uma moral fixa, é que não sei o que, é som de fundo de telefone muito gozado, né? Mas eu acho que nos próximos vídeos isso vai melhorando com o tempo, né? É um quebra-galho. Contanto que a minha voz esteja, esteja audível, né? Tenha como vocês entenderem o que eu estou falando, tá ótimo, né? Vou revisar o vídeo antes de postar, então. Naturalmente, se eu postei é porque o mongolite, como eu consegui ouvir o que eu estava falando, né? Muito bem, muito bem. E o vídeo de hoje, né, mais especificamente, vai soar um vídeo meio revoltado. Mas não é. Não é, não. Não. É apenas uma constatação real mesmo. E uma boa ferramenta de autoanálise para todos nós, né? Nenhum vídeo que eu faço ele tem nome, né? Assim, tipo, ele não é para alguém específico. Talvez eu possa ter feito um ou outro. Quem sabe o primeiro, quando eu falo, o primeiro vídeo do canal, se não me engano, é sobre a Haluca, né? Ela fala assim, a Haluca não é a verdadeira vilã, não defendendo a Haluca, Deus me livre. Mas, é, meus vídeos, no geral, ele não tem um nome, um direcionamento para algum personagem específico. Só se for um personagem literário, um personagem histórico, mas não um personagem contemporâneo, sabe? Então, dificilmente eu vou fazer um vídeo aqui sobre André Surak, sobre o Fernando Gil, sobre o Bolsonaro, o Lula, sabe? Para que essa perca de tempo? Então, se eu fizer um vídeo amanhã sobre divórcio, eu estou falando sobre o divórcio do Zé Felipe e da mulher lá, Vanessa, né? Verônica, sei lá. E se eu fizer um vídeo sobre chacina, não estou falando do Carandiru. É só se eu mencionar, mas o vídeo em específico não é direcionado ao Carandiru. E hoje não seria diferente. Né? Hoje eu vou falar sobre prostituição, inspirado no vídeo do Olavo, que ele fala a respeito de como no Brasil nós não temos aquela cultura da independência, né? Nós temos a cultura do comodismo moral. É o seguinte, você se molda pelo ambiente em que você se coloca. O ambiente vai moldando você com o tempo. Então, o brasileiro não tem uma moral fixa, uma moral de não roubar, não matar ou não fazer qualquer outra coisa pelo simples código moral de conduta, né? A conduta do brasileiro se molda aos interesses do grupo que ele tem interesse em cativar, interesse em participar. Então, se eu caio num grupo de menininhas, de menininhos, onde é maneiro botar piercing no ouvido, piercing na orelha, se mutilar, pintar minha cara e ser desonesto, naturalmente, mesmo que isso entre em dissonância cognitiva, ou seja, aquilo não é o que eu quero fazer, eu ainda assim vou fazer, por questões de querer agradar aquele grupo. Né?
Então, isso é muito comum no Brasil, né? Não que em outros lugares do mundo não seja comum, naturalmente é. Mas no Brasil isto é quase como uma regra. Você não tem uma moral. A sua moral ela é basicamente balizada pelo grupo qual você tem interesse de participar, pelo grupo que você tem interesse em servir, né? Ainda mais num país onde as pessoas são negligenciadas desde cedo, isto vai entrar no vídeo, num vídeo que eu vou fazer, num ensaio sobre dissonância cognitiva, dissonância emocional e despersonalização. Tudo isso se engloba num só. Não sei como eu vou fazer isso, mas se engloba num só e tem como fazer sim. Onde as pessoas elas não têm uma formação básica, nem na escola, nem familiar, ou seja, não tem uma formação doméstica, tampouco familiar decente, elas se rendem a qualquer tipo de moral vazia, a qualquer tipo de paixão desordenada, né? E você claramente vê isso quando você percebe que uma pessoa ela tinha tudo para dar certo, mas ela ainda assim prefere se destruir. E aí entra a palavra título do vídeo, se prostituir a troco de nada, né? Etimologicamente falando, prostituir é de uma palavra em latim, prostituere, né? O pro vem de um prefixo latino que significa à frente, sabe? Se pôr para fora, aquele que põe-se à frente de algo, né? Põe-se à frente, à disposição de algo. E o statuere vem do verbo colocar, pôr-se de pé, que é tipo um semelhante ao radical estátua, né? Estatua. O que significa estátua? Que significa posto de pé, não necessariamente estátua do jeito que você imagina na cabeça agora, né? A palavra tem um sentido, né? Não necessariamente é só uma coisa que se conecta a uma imagem, né? É tipo mouse. Mouse, obviamente, se eu falar mouse, você vai pensar no mouse. Mas o mouse também pode ser um rato, né? Ele tem um significado, assim. Ele só não tem um significado profundo, né? O mouse não pode significar... Você não pode usar uma palavra mouse como um adjetivo também. Tipo, você é um mouse, você é um rato. Sabe? Ficaria meio desconecto. Mas as palavras no latim tinham essa possibilidade. E na Grécia, prostituere não necessariamente era prostituta sexual. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não. Eu usei a palavra errada na frase, mas prostituere, na verdade, era alguém que se punhava, né, exposia. Caraca, será que eu assassinei o português duplamente, rapaz? Era alguém que se colocava à frente de uma situação degradante, sabe? Então, uma pessoa que era nobre, uma pessoa que tinha tudo para ser algo de bom, ia lá e, sei lá, se envolvia com prostitutas, se envolvia com bebidas, se envolvia com ladrões, com bárbaros, né? A gente vê por exemplo, na obra de Plauto, em Assinaria, que ele chama, que ele usa a palavra escortum ou meretrix, né? Com um sentido semelhante, né? Escortum, mais especificamente escortum, como uma prostituta, como um prostituto, né? E Cícero chama Cláudia e Marco Antônio, desculpa, que a letra tá. Eu fiz anotações para não esquecer os nomes, porque eu sou horrível com nomes, tá? Cícero, na sua obra Filipical, sou horrível com latim ainda, tá, gente? Eu ainda estou desenvolvendo o latim, então perdoem qualquer latim degradante, tá? Na sua obra Filipical, chama Cláudia e Marco Antônio de Scortum Populare, né? Que é a pessoa que o casal, porque é um homem e uma mulher, né? Que se prostituem, que vivem entre bêbados e prostitutas, né? Então, não necessariamente Cláudia e Marco Antônio são prostitutas, especificamente, mas se prostituem, no sentido de eles vão lá e se degradam sua dignidade humana para viver entre bêbados e prostitutas.
Juvenal também usa a palavra prostituere, ele usa tipo um derivativo, um prostitute, né? Na sua sátira número 6 para fazer essa ruptura, né? Então acaba que a partir ali da sátira sexta de Juvenal, o termo prostituere, né, prostitui, ele começa a ter essa ruptura do sentido mais de se prostituir dignamente, né? Você se envolver com prostitutas e coisas degradantes da sua dignidade humana, começa a ter essa ruptura entre esse significado e o significado do sentido literal sexual, né, da prostituta que se vende por sexo. E a própria etimologia da palavra prostituta vem desse termo de prostituere, que é se pôr à frente, se pôr à disposição de algo degradante, vai se tornar no significado de você prostitui o seu corpo em troca de dinheiro, né? Você põe o seu corpo à frente do dinheiro, ou melhor, o dinheiro à frente do seu corpo, né? E você prostitui o seu corpo. Não entrando nas raízes da prostituição sexual, mas a prostituição moral, especificamente, é o foco. Porque a prostituição moral ela é muito mais imperceptível, muito mais cínica, né? A prostituição sexual ela é muito mais literal, física. Então é bem mais fácil assim, de ser discernida, de ser combatida, até de ser inibida, porque você fica com aquele receio de mano, vai atrapalhar a gravação. Não vou medir a Bíblia. Ah, que sorte, já foi embora. Eu pensei que ia ter que pausar a gravação, porque eu não tenho um histórico muito bom com insetos. Quando eu tava falando. A pessoa, no geral, ela vai se inibir naturalmente de se prostituir de forma sexual. Por quê? Porque quando você se prostitui de forma sexual, você tem que ter todo aquele ímpeto de buscar se prostituir, buscar clientes, ter aquela, entre aspas, coragem, né, de se deitar com uma pessoa desconhecida em troca de dinheiro, de ter aquela coragem, entre muitas aspas, né, de não ligar para como a sua imagem vai se deteriorar no seu meio, entendeu? Então, naturalmente, as pessoas vão evitar se prostituir sexualmente porque tem todo aquele efeito negativo social, né? Então, por conta do próprio meio social, as pessoas se inibem a se prostituir sexualmente. Mas, no fim das contas, elas acabam fazendo do mesmo jeito. A diferença é que elas não cobram mais dinheiro, né? Elas cobram pequenas coisas. Então, elas entram até entra mais na prostituição moral do que na prostituição sexual. Porque a pessoa ela começa a se prostituir sexualmente, hoje em dia é mais assim, ela começa a se prostituir sexualmente em troca de um afago momentâneo, em troca de uma necessidade momentânea, sabe? Ela se deixa o corpo vender a outro por um simples buquê de flores, por simples palavras bonitas no momento ali, sabe? Então, o amor ele fica de terceiro plano para baixo. Não importa qualquer tipo de sentimento que você tenha por aquela pessoa. O amor não conta. O que conta é a paixão do momento, é o cabelo dele, dela, é o que ela anda fazendo, falando para você. E aquilo ali conta mais do que qualquer outra coisa, já é o suficiente para é uma prostituição moral. Você não liga para o futuro, você é como se você dissesse para o seu próprio corpo, não importa que tipo de pessoa essa pessoa é, que tipo de pessoa eu sou, que tipo de planos a gente tem. Eu vou vender o meu corpo para esse rapaz, para essa moça, a troco de nada mesmo, a troco dessas palavras bonitas, a troco desses rolês idiotas, a troco dessas palavras vazias. E é isso. É uma prostituição moral, né? De certa forma. Mas, mais especificamente, a prostituição de que eu falo é dos próprios valores. Né? Não aqui pagando daquela propaganda bolsonarista, né? De tipo, pátria, Deus, o que Deus, pátria e família, família tradicional brasileira, que já não existe há um bom tempo. Né? A família tradicional brasileira é a família divorciada brasileira. Né? Tradicional divorciada brasileira, onde o pai tem duas, três mulheres, a mãe tá nem aí pro pai, tá dando pro Ricardão da padaria,
E os filhos estão sendo criados pelos Felipe Netos da vida, né? Pelos Felipe Netos, pelos Nando Mouras, pelas Anitas, que são personagens distintos, claro, não quero botar todo mundo no mesmo balaio. Mas o que eu quero dizer com isso não é sobre o juízo de valor de um, de outro, mas no sentido de que o mundo cria os filhos da família tradicional divorciada brasileira, não os pais, né? O pai verdadeiro do filho de um núcleo familiar hoje em dia não é o pai biológico, tampouco o padrasto. Agora o pai, ele é o professor da UF, o pai é os coleguinhas do ciclo social por onde ele anda, né? E desde cedo, a criança, que mais tarde vai se tornar um adulto, ela já vai desde pequeno, desde a tenridade, entendendo que os valores que ela deve seguir são aqueles ali. Se prostitua moralmente, né? Para o grupo. Se o grupo mandar você roubar e você não quiser roubar, você é um fraco, você tem que roubar. Se o grupo falar que fumar maconha é maneiro, você tem que fumar maconha, senão você é um reacionário, senão você é um fraco. Então os atos de coragem, os atos de amadurecimento, aquele ciclo de iniciação, né? Tipo os que tem em tribos indígenas, né? Quando o menino faz 13 anos e passa, aí tem aquele rito de iniciação, de amadurecimento. O rito de iniciação, hoje em dia, o rito de iniciação moderno entre os jovens são esses. Você fazer atos, né, antes moralmente condenáveis, hoje moralmente aceitáveis, em troca de aplausos vazios, né, em troca de uma falsa sensação de estar naquele grupo. E aí começa a prostituição. Porque você começa a fumar maconha para agradar fulano e Beltrano. E eu falo maconha por ser um exemplo mais simples. Mas tem outros exemplos. Você começa a dizer que realmente aquilo ali é moralmente condenável, sei lá, ser cristão. E quando você menos percebe, aquilo tudo entra no seu próprio imaginário. E aí o que antes era norma, o que antes era regra, torna-se um ato marginalizado, né? Então, por exemplo, você usar um crucifixo antigamente era a coisa mais normal do mundo, né? Você ter um crucifixo aqui no peito, no seu corpo. Agora é quase como um ato de resistência, não falando também aqui de uma vitimização exacerbada do cristianismo, mas hoje em dia você ser cristão te fecha 1 trilhão de portas. Né? Hoje em dia você condenar as drogas te fecha 1 milhão de portas. Hoje em dia você não ser nada ecumênico, não aceitar essas tradições entre muitas aspas, meio que perennialistas, meio que gnósticas, de que as religiões todas levam a Deus, que não sei o quê, tudo vai te levar à salvação, basta crer. Isso já é condenável, né? Você não acreditar nisso já é extremamente condenável. Você se torna um marginal na sociedade. E aí não tem mais volta, né? Então, qual é a pessoa que quer viver rejeitado? Uma pessoa que, né, falando mais especificamente do brasileiro, não teve uma formação doméstica básica, não teve basicamente amor nenhum da família, não teve formação, né, acadêmica nenhuma, não teve nenhum tipo de formação espiritual, acadêmica, doméstica, nada, nada, nada. Literalmente os adultos no Brasil eles são como crianças de idade mais avançada, né? Crianças choronas de idade mais avançada, não me colocando acima deles, falando isso de cima, os adultos lá, não. Mas sendo bem realista, as pessoas elas não têm para onde voltar, né? Então elas vivem como se fosse no meio do caminho, assim, largado numa estrada, né? E esses grupinhos que perpassam, né, a vida delas, aquele grupinho da escola, aquele grupinho da faculdade, do trabalho, aquele grupinho social onde ela se explotou ali, passam como se fosse um carro que promete uma carona, mas não fala até onde. Ela entra no carro achando que a carona é para sempre, e na primeira parada, eles largam ela lá, entendeu? Então, você começa a tentar agradar aquele grupinho da escola, você acha que vai ser para sempre, você acha que aquelas pessoas
realmente são suas amigas e na primeira ocasião onde as pessoas podem te largar, te trocar, te humilhar, elas vão fazer, porque você é só uma engrenagem ínfima dentro de um sistema cínico, né, social. E as pessoas, quando se deparam com essa realidade, elas não pensam assim, tá, ok, então eu tenho que voltar algumas casinhas atrás, né? E tentar viver fora desse sistema, né? Tentar me abster desse sistema, tentar criar um novo sistema, né? Quem sabe? Assim como muitos santos fazem, né? Tipo, eles saem do meio do mundo bagunçado, mentiroso, cínico e se recolhem em pequenas comunidades, né? Com pessoas que querem as mesmas coisas. Então, um convento de freira, dificilmente vai chegar lá e vai ter uma freira marxista e uma freira conservadora vivendo completamente em união. Não existe isso, né? Não existe essa bagunça moral e cínica nos conventos, por mais, né, em crise que a igreja possa estar. Tem que existir o um mínimo de comunhão entre as pessoas. Então, o indivíduo ele perdido na estrada, ele não pensa assim, ah, eu tenho que reformular, eu tenho que ou aprender a viver sozinho ou criar um sistema paralelo. Não. Ele pensa assim, tá bom, estou deprimido, o mundo é uma merda, vou ficar aqui sentado na estrada. E aí passa outro carro, outro grupo, né? Outro grupo na vida dessa pessoa. Agora, sei lá, o grupo da faculdade. E aí eles abraçam de novo. Aí, quer carona? Pega esse baseado, pega essa camisa do Che Guevara e vamos pra frente. Caraca, ganhei mais uma carona, é isso aí. Não, o mundo é maneiro, o mundo é maneiro, o mundo é maneiro. As pessoas dão carona assim, chega na primeira, na segunda, terceira parada. Caraca, eles não me deixaram na primeira parada. É esse mesmo, esse grupo aqui mesmo, esse grupo aqui mesmo. Chega na terceira parada, desce do carro. Desce do carro, tu é um merda, tu é reacionário, tu é não sei o que não sei o que lá, nunca foi um amigo, papapá, pipipi, popom. Aí tu, caraca, tu fica lá o relento de novo na estrada. Né? E as pessoas vão vivendo isso ao longo da vida. Sempre tentando se apoiar num grupo ou em outro. Num grupo cínico, vale lembrar. Sem um conjunto de condutas morais fixo. Né? Então, hoje, as pessoas aceitam uma coisa, amanhã elas não aceitam mais. Né? Até uns 10 anos atrás era o ó você falar. O ó. Esquizofrenia no meio do vídeo. Antes era assim, inviável, impensável você ficar falando de sexo com criança. Né? Uns 10, 15 anos atrás, tipo assim, eu falo num consenso mais geral. Hoje em dia já existem adultos, pais de família, que defendem uma pessoa travesti, um trans, entrar numa sala de aula e em vez da pessoa falar sobre matemática, sobre português, sobre gramática, a pessoa falar sobre transexualidade, sexualidade, às vezes até elementos religiosos gnósticos, esotéricos, não sei o quê, falar sobre raio que o parto, tá? Emborrecer mais as nossas crianças. Então, é um elemento que não tem 100 anos que isso está assim. Claro, tem décadas e séculos até que isso já está sendo trabalhado em pequenos círculos intelectuais para ser implementado, mas não é como se tivessem 100 anos de militância da causa trans dentro das escolas. Não, pelo amor de Deus. A propaganda, além de ser além de ser muito bem disseminada, ela tem pouco tempo de campanha, né? Tem pouco tempo essa campanha do estranho na escola. Né? E os êxodos já estão sendo vistos. Né? Você já pode ver algumas pequenas vitórias desse grupo. Então, no Brasil é bem fácil você se prostituir e ver a prostituição ao seu redor. Você vê, por exemplo, esses dias eu conversei com uma pessoa e ela tem uma idade parecida com a minha e ela já estava acostumada ao divórcio. Né? Aí eu até estranhei assim, eu falei, caraca, a pessoa já se acostumou com o divórcio. Tipo assim, ela já vivenciou algum divórcio.
Eu achei engraçado que no meio da conversa ela tipo, tava falando de um namorado, de um ex-namorado, e por algum motivo, no fim da conversa, ela contou que esse namorado era casado. E veja bem, eu não estou falando dessa pessoa especificamente. Não, eu não ouvi isso uma única vez. De outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, eu também já ouvi a mesma coisa. Falando de uma pessoa que teve um relacionamento com ela, e depois de um tempo mencionando que ela era casada e que essa pessoa sabia. Ambas as pessoas namoraram com consentimento, né? E com conhecimento de que a outra era casada, que uma das partes era casada. E não é difícil você ouvir por aí em círculos de amizade, no ambiente de trabalho, e até, Deus me livre, dentro da igreja, dentro de centros religiosos, pessoas naturalizando um relacionamento com uma pessoa casada. E eu falo casado, tipo assim, a pessoa ainda morar junto com o cônjuge e ter filhos com essa pessoa. Então, o brasileiro ele está pouco se lixando para qualquer conduta moral. Né? O que ele quer é seguir as suas paixões hedonistas e não ser criticado por isso. Não, deixe eu ser um adúltero. Você apontar o meu adultério é uma ofensa grave contra mim. Pelo amor de Deus, quem é você para apontar o meu adultério? Né? Então, o brasileiro não fica indignado com a sua conduta prostituta, né? Derivativa, prostituéria, né? Um exímio escortum popular, né? O, o, o brasileiro não se incomoda em ser um escortum popular. Ele se incomoda das pessoas perceberem isso, das pessoas falarem isso na cara dele. Quase como uma prefiguração moderna, né? Do que foi São João Batista e Herodes, né? Herodes, na verdade, ele, apesar de ter ficado com raiva de São João Batista ter anunciado seu adultério, né? Fala, Herodes está comendo a irmã não, está comendo a mulher do irmão dele. Né? Ele, não, ele ficou puto. Mas quem ficou mais puto ainda foi a esposa do irmão de Herodes, né? A mulher com quem ele tinha um caso. E logo mais ela não ficou puta por ser puta. Ó, engraçado. Ela não ficou com raiva por perceber que ela era uma adúltera. Ela ficou com raiva porque São João Batista anunciou, falou, olha, eles são adúlteros. E São João Batista não foi lá no meio do palácio falar para todo mundo, olha, eles estão se lambuzando. Não, São João Batista apenas negou o batismo a Herodes, né, com essa afirmativa, com essa explicativa. Olha, você não vai se batizar porque você está em adultério e você não tem pretensão de sair desse adultério. Então eu não vou te batizar porque não faz sentido. Né? Aí Herodes meio que aceitou, ele ficou com raiva, mas ele aceitou. O máximo que ele fez foi prender São João Batista e amando da sua amante. Ela que encheu o saco lá. Falou, não, prende ele, que ele tá falando merda aí pros outros. E aí, ó, Herodes prendeu o rapaz. Mas Herodes tinha mais dignidade do que o brasileiro hoje em dia. Por quê? Porque Herodes prendeu, mas não matou São João Batista. Herodes ainda respeitava muito São João Batista. No fundo, Herodes sabia que o errado da história era ele. Não à toa, ele não queria matar São João Batista. Ele tinha o poder, ele tinha o certo respaldo político para fazer isso. Né? Afinal, Herodes era um governador. Então, o que ele fizesse estava feito. Né? Mas ele não fez porque ele via em São João Batista a verdade. E qual era a verdade? São João Batista era um homem justo e santo e ele estava falando a verdade a respeito de Herodes. Sem raiva, sem inveja, sem nada disso. São João Batista tinha cometido um ato de amor ao denunciar o pecado de Herodes. Porque São João Batista não matou Herodes, você é adulto, toma a espada da lei. Não. Ele deu a Herodes a alternativa de se arrepender e mudar de vida. Assim como muitos fazem hoje em dia para com os brasileiros. Anunciam as suas prostituições morais, né? Anunciam os escórtum populares da nossa sociedade.
seja personificado em pessoa, seja personificado em ideologia, doutrinação. Mas o que as pessoas fazem? Matem ele, joguem na fogueira. Não, ele não pode falar que a gente é adúltero. A gente não é adúltero. Quer dizer, só um pouquinho, mas não pode falar. Não pode, não pode, não pode. Então, qualquer pessoa que chegue com um mínimo de verdade. Não é que chega um grande sábio, né? Um segundo discípulo de Jesus aí perdido, que ninguém sabe. Não, não. O cara chega com um mínimo de bom senso pro brasileiro. E já é o suficiente para essa pessoa ter a sua reputação assassinada, ter a sua própria pessoa perseguida, sua família perseguida. É o simples fato de ter falado a verdade. Olha, vocês são adultos, são prostitutos, vocês são assassinos, genocidas. O próprio Olavo uma vez falou algo super interessante, acho que foi até num programa que ele estava com o tal do Cortella, acho que era com o Cortella, não sei se era com o Cortella, especificamente. Ele falou assim, o Brasil é o país mais burro e assassino do mundo. Um dos países mais burros e assassinos do mundo. Quem que mata dentro do Brasil? É um americano? Um americano que vem lá dos Estados Unidos, pousa aqui, ele pega uma metralhadora e sai matando um monte de gente? Não. É um africano, ele pula aí no mar, vem nadando de crawl, né? Sai na praia de Copacabana com 2 12, sai matando um monte de gente? Não. As crianças, nossa, as crianças que tiram nota baixa, os adolescentes que não sabem fazer uma simples equação de segundo grau na escola. As crianças que fazem essas provas e tiram nota 2, 3, né? São crianças da Guatemala? São crianças da Nigéria? São crianças da Ásia? São crianças do Porto Rico? Não. São brasileiros. O brasileiro esquece disso até na política. O cara que é presidente, ele é paraguaio? Os senadores, eles são da Argentina? Não, são brasileiros. Que vieram do nosso ciclo social. Não, mas ele não veio da favela, então não tem nada a ver com o Brasil. Cara, a maior parte do Brasil não está dentro da favela. A esmagadora maior parte do Brasil não está dentro da favela. A favela é um núcleo social ínfimo comparado a todo o resto do Brasil. Sabe? Se você pegar a favela do Rio, a favela de São Paulo, se você melhor, se São Paulo se o Sudeste todo fosse uma favela, você juntasse todo mundo, ainda assim seria menos da metade de todo o resto da população do Brasil. Existem outras regiões, existem outras culturas, e mesmo assim, pessoas vindo de todas essas diferentes culturas que o Brasil tem, diferentes centros culturais, né? A cultura da Amazônia é diferente da cultura do Maranhão, que é diferente da cultura do Sul, que é diferente da cultura do Sudeste, que é diferente da cultura do Sudoeste, Sudoeste não, perdão, do Centro-Oeste. Mesmo assim, a gente consegue formar pessoas igualmente canalhas, igualmente ruins, igualmente mentirosas, igualmente bandidas, igualmente canalhas no geral, né? De uma qualidade assim bem semelhante. O canalha do Amazonas ele é muito parecido com o canalha do Sudeste, do Maranhão, do Sul. Ah, mas isso é uma condição natural do ser humano. Perfeitamente. Perfeitamente. O mundo, seja lá em que época for, ou em qualquer, ou seja lá em qual região for, ele é igualmente, é a única coisa que é igualitária no mundo. A existência de canalhas. Né? Independente da época, independente da religião, da raça, do país, sempre vai existir canalhas do mais alto grau em todo tipo de sociedade. Fato. Né? Mas, ainda assim, o Brasil ele consegue criar canalhas invisíveis. Né? Os canalhas eles são pais de família, eles não são presidentes, senadores e policiais, não. Eles são pais de família, gerente de loja, balconista, auxiliar de serviços gerais, lixeiro, né? Mães de família, filhos, né? Isso a gente vê todos os dias. Se você liga naqueles programas de policial, né, aqueles tal de balanço geral, etc e tal assim, o
que você mais vê é pessoas de favela ou pessoas de lugares pobres cometendo atos extremamente degradantes, extremamente assim, sabe, repudiáveis. E não é porque está na televisão. Se você for a esses locais, o tipo de gente com que você se depara é assim. Não é que todas as pessoas da favela ou todas as pessoas de lugares subdesenvolvidos são canalhas. Não é esse o ponto. É todas as pessoas, ponto. Não é referente a um local, um ambiente específico. O Brasil, no geral, se perpetua culturalmente assim. Um ou outro lugar vai ter pessoas com uma moral um pouco mais sólida, uma conduta moral um pouco mais sólida. Então, por causa de uma criação de uma. E sempre é por causa da criação de um avô, de uma avó, de uma mãe. Tá? De um pai. Ah, mas essa é a regra geral. Sim, perfeitamente. Mas você não vê um estimulador externo. É sempre interno. Porque, exteriormente, o ambiente é simplesmente um perpetuador de canalhas. Né? Dificilmente você vai ver um cara que era canalha, caiu no lugar e ele se tornou um cara melhor. Mudou os seus princípios. Né? Na maioria das vezes você vai ver um cara que ele é bem formado domesticamente. A avó dele impediu que ele fosse para as drogas, o avô dele impediu que ele fosse um homem canalha, a mãe dele criou ele para ser um rapaz trabalhador, uma moça trabalhadora. E mesmo assim, muitas das vezes, essas pessoas se corrompem pelo próprio ego. Não, eu sou honesto, eu não sou uma pessoa má. Aí o cara é honesto, mas o cara tem 5 famílias. Aí o cara trabalha, bota dinheiro dentro de casa, mas o cara não respeita a própria mulher, não ama os filhos, sabe? Não faz uma caridade sequer. Entendeu? Então, é uma qualidade para 30 defeitos. E defeitos ruins. Defeitos assim que, sabe? É ruim mesmo, é ruim. Então, para a gente superar isso, é interessante a gente ver aonde nós nos prostituímos moralmente. Né? Geralmente quem tem uma breve experiência com isso são novos convertidos, né, ao cristianismo. Quando você se converte, aí você vai naquela balada, vai naquele grupinho onde você fazia merda, né, o tal dos inferninhos, o pessoal chama. Quando você vai no seu inferninho pessoal ali, seja num bordel, seja num grupo específico onde você enchia a cara, bebia, fumava droga, você chega ali, aí você tem aquele mal-estar instantâneo, sabe? Você olha para aquilo ali e fala, meu Deus, como eu fazia isso? Como é que eu fazia isso aqui? Sabe? Tipo, é uma breve experiência que as pessoas têm quando elas estão começando, até aquela ruptura, né, com a prostituição moral. Mas, infelizmente, muitas delas se tornam tíbias, né? Ficam mornas a essa experiência. Né? Acham que só porque saíram da prostituição literal, acham que só porque pararam de usar drogas ou pararam de se embriagar, elas já estão limpas. E aí continuam com os vícios antigos e invisíveis de desrespeito, desobediência, né? Rebeldia, luxúria, gula, dentre outros tantos. Então é sempre um exercício contínuo, você perceber aonde você está se prostituindo, aonde você está vendendo valores em troca de um primor, em troca de um prestígio social, né, como muitos fazem, em troca de um dinheiro literal mesmo, a pessoa te dá um dinheiro para você se prostituir, não sexualmente, mas de qualquer outra forma, no formato de propina é o mais comum. Né? É um exercício contínuo, então vai de cada um querer, né, fazer esse exercício. E se você tem a mínima vontade de mudar, você tem que fazer esse exercício diariamente, continuamente, 25 horas por dia, né, sem hesitar. Né? Então, é mais isso que eu queria falar hoje mesmo. Ai, caramba, será que eu pausei? Não, pausei. Derrubei o bagulho em cima do teclado. Fiquei com medo de bugar aqui o vídeo. Bom, o vídeo de hoje é isso. Era para falar sobre isso, dessa terminologia aí. E como ela se aplica à moral brasileira. Moral, entre muitas aspas.
E também para testar a webcam, né? Acho que ficou legal o vídeo, acho que ficou legal. Bom, espero que o próximo vídeo saia melhor que esse aqui. Até a próxima. E... vão nos comentários do vídeo. Né? Lá tem os links do canal Resenhada. Todo vídeo tem o link do canal Resenhada. Por favor, se inscrevam lá. Se vocês são inscritos aqui e gostam dos vídeos aqui, obviamente vocês vão gostar das lives do Márcio lá do canal Resenhada. Também são muito boas. Né? Também tem lá o grupo de apoio estudos, Anchieta, né? Onde vocês vão poder compartilhar conhecimento e adquirir conhecimento também, não de professores eruditos. Lá não tem nenhum grande filósofo, nenhum grande pensador, tá? Lá são só leigos, gente burra da pior espécie, querendo despiorar, né, seu cérebro, querendo ser um pouquinho menos pior amanhã. E também algumas redes sociais do Instituto São José de Anchieta, que logo mais vai começar seus projetos, vai começar a fazer, né, seus projetos mais ativamente, né? Infelizmente a gente não pôde começar ainda por questões técnicas. Eu quero fazer algo mais elaboradinho, tecnicamente falando, mais do que aqui no meu canal, que eu só falo groselha mesmo. Gravo de qualquer jeito, só para vocês poderem ouvir informação. O Instituto São José de Anchieta não vai ter isso, né? Eu vou querer fazer algo mais legalzinho. E é isso. Esses são os avisos. Obrigado pela sua audiência. Se você viu até o final, muito obrigado. Eu sempre esqueço de agradecer, mas saibam que eu sou muito grato por qualquer mínima visualização. Se você entender uma palavra do que eu disse em um único vídeo que seja, já tá bom demais, já fico muito feliz, tá bom? E se vocês quiserem também contribuir com a visão de vocês nos comentários, por favor, comentem, eu gosto de ler os comentários. Contanto que vocês não sejam desagradáveis em suas palavras, não fiquem xingando ou usando palavras de baixo calão, seu comentário será muito bem-vindo, concordando ou discordando da minha vida, tá bom? Muitíssimo obrigado, meus amigos. Tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!